Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito sobre os copos de transição. Mais uma vez eu vou falar sobre eles porque eu falei no vídeo anterior, só que o que eu falei lá era a minha experiência sobre dois copos exato, que era esse aqui da Neopan e o outro aqui da Avent. E como teve uma participação com alguns comentários, eu percebi que eu precisava trazer mais informações para vocês a respeito desse tema, que eu falei muito assim por cima. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, vocês vão conseguir entender por esse vídeo. Copo de transição são esses copos de plástico fechado, que não derrama, né? Que a criança começa a utilizar assim que ela faz 6 meses e ela vai passar a introduzir o alimento, ela também vai começar a tomar água. Para ela tomar água, ela não vai conseguir utilizar o nosso copo de adulto. Então, existem esses copos que ajudam nessa transição do peito ou da mamadeira até chegar no copo de vidro que a gente utiliza. Isso é um copo de transição. Vocês vão ver e vão começar a pesquisar assim que o bebê for fazer a introdução alimentar. Mencionei no vídeo algumas coisas e fui pesquisar a fundo e descobri que não é ideal que tenha bico nenhum, nem se for rígido. Inclusive se sugar, se tiver que sugar não é bom, que nem esse que tem a válvula. Não é bom porque o bebê, quando suga, ele pode ter a confusão de bico na hora de sugar o seio da mãe. Então se você amamenta, e é bom que amamente até os 2 anos pelo menos, mesmo que já comece a introduzir os alimentos, é bom que continue amamentando. Se você amamenta, fazer a sucção pode acontecer de ter a confusão de bico. E isso pode acontecer de pouco em pouco, né? Aos poucos vai acontecendo. Ou pode ser de uma vez, você colocou ali, quando voltou pro seio, já estranhou, já começou a mamar diferente, já a pega já não fica igual, e aí começa, às vezes pode machucar, às vezes ele pode ficar nervoso, começar a brigar com o bico do seio. Assim como acontece com a chupeta, assim como acontece com a mamadeira, por isso não é recomendável nenhuma dessas opções, tá? Então, para dar água, o que você poderia utilizar para dar água para o bebê? Você pode utilizar o copo de boca aberta normal, igual a gente utiliza, pode ser um de boca pequenininha para compor ali na boca do neném e derramar menos ou afogar menos. Ou poderia ser o copo de 160 graus, que eu não tenho aqui, que eu não utilizei com os meus filhos, mas que é um copo que tem aí no mercado que vocês podem encontrar. Um copo que imita um copo normal nosso, né? Só que se virar não cai. E se ele coloca a boca para tomar, tem a opção do silicone que levanta e a criança consegue tomar sem precisar sugar. O ideal é isso, na hora de escolher vocês precisam escolher copos que ele não precise sugar. Você vai avaliar aí na sua família, né? A questão do custo-benefício, como que vale investir. Eu cheguei até a comprar esse daqui. Eu acho que eu não quis investir no copo 360 graus. O melhor, pelo que eu andei pesquisando, parece que é o da Avent. Para quem tiver interesse em saber qual o melhor copo, como escolher, como comprar, quando eu não utilizei com meus filhos, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu assisti, eu não lembro do nome da doutora. Achei maravilhoso, das pesquisas que eu fiz, o melhor assim de todos. Ela traz 2 vídeos onde ela faz os testes de copo 360 graus. E ela fala, aquele copo é para usar de vez em quando vai sair. Para usar mesmo para o bebê, utilize o copo de boca aberta que a gente tem na nossa casa mesmo. É o que eu tenho feito, sem ter visto o vídeo, sem ter visto outras informações, é o que eu tenho feito. Também sobre o copo 360 graus, eu acho que no começo, quando eu estava procurando os utensílios para ele, tinha visto também a respeito que não era uma boa opção para a criança aprender, porque a criança vira e não cai o líquido. Quem é adepto a Montessori, né, tem assim, essas informações, que a criança ela precisa ter o contato com a nossa realidade. E esses copos que vira e não cai a água não é a realidade, não é o que acontece na nossa realidade. Então pode acabar assim confundindo a criança, fazendo a criança não aprender exatamente o certo. Que ela mencionava que o copo de 360 graus não era uma boa opção para a criança aprender a nossa realidade. Então, por isso eu acabei não comprando e acabei deixando de utilizar em casa, né? Fiquei utilizando apenas os copos normais, com essa intenção mesmo de trazer a realidade para a criança e que aos poucos ela vai aprender, vai demorar mais. Eu entrego um copo de vidro na mão dela. Ela também não anda pela casa bebendo água, até porque pode engasgar, enfim, ninguém fica fazendo isso, nem com o Peterson, que é maiorzinho. Eu não deixo ele ficar passeando pela casa bebendo água, bebendo líquido, ou então sentar no sofá e ficar tomando. Mas é o que eu falei, vai da realidade de cada família. De repente a sua família tem costume de tomar suco e você vai introduzir o suco mais tarde para a criança.
né? Vou colocar mais tarde porque o recomendado é que não tome suco dos 6 até 1 ano. Enfim, vai do costume da família. Se a família às vezes já tem que dar mamadeira pro bebê e ela vai introduzir um copo, né, a partir dos 6 meses e não tem problema, de repente, que seja um bico de silicone, a pessoa pode achar que vai fazer a transição aos poucos. Então, eu acho que tem que analisar assim a realidade de cada família, tá bom? Um detalhe que é importante a gente ficar atento nesses tipos de copo é quanto à higiene. Então, quando você for escolher, também observa isso, um copo que seja fácil fazer a higiene, porque às vezes fica um pouquinho de mofo, fica difícil de lavar, então aquele pouquinho de mofo ali pode causar problemas no bebê, problemas de infecção, de bactérias, é muito problemático. Outra questão é a quantidade de tempo que a água vai ficar no copo, que às vezes a gente deixa lá e esquece quanto tempo faz já que tá no copo. E aquilo ali fica com odor e é perigoso também pro bebê. Então eu tava ouvindo o médico falar a respeito de que o copo com a água dentro, se o bebê tomou um pouquinho, ali no máximo ele pode ficar até 2 horas no copo. Depois disso não pode mais. Por isso que eu também deixei de utilizar esses copos. Eu utilizo para sair esses copos, porque não derrama, eu consigo colocar na bolsa. Mas em casa, e a gente não tá saindo, né, por causa desse momento, em casa o que eu utilizo é o copo de vidro normal, da boca normal. E o que eu utilizava quando ele era pequenininho? Que aí já ficava um pouquinho mais difícil. Eu utilizei xícaras, aquelas xícaras de café pequenininha, que aí encaixava direitinho a boca dele. Na casa da minha mãe, a gente utilizou, acho que é de ágata, ela tem uns canequinhos de ágata que chama. É bem pequenininho o canequinho, bonitinho, assim, que ela também tem lá alguns modelos. Super baratinho esses copos. E o que ele utilizava também quando ele era pequenininho? Utilizava antes a água mineral na garrafinha, essas de 500 ml. E ele via e ele ficava querendo, né, quando ele começou a tomar água. E eu dava, e aquela boquinha pequenininha, então eu colocava bem pouquinho, dava pra enxergar a água descendo e conseguia tomar bem. Então eu não tive problema de confusão de bico, eu também não utilizei muito esses aqui, apesar de ter recomendado lá, eu não utilizei muito e aqui eu não tive problema. Eu comprei esse porque eu tinha mesmo uma vontade de ter esse, mas depois você acaba caindo na real. E esse daqui meu esposo comprou, mas ele nem comentou pra mim que ia comprar. Acho que é porque ele comprou porque eu utilizava com o meu primeiro filho. Que a gente sempre tava indo no quintal e a área das crianças ficava um pouquinho mais longe. Então eu sempre ia com ele pra fora com um copo desse na mão. Se não teve problema de confusão de bico. Hoje eu já moro numa casa onde a gente brinca um pouquinho ali no quintal e entra pra poder beber água o tempo todo. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro. Se não foi, por favor, coloquem nos comentários, porque isso ajuda bastante. É por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque as mães, elas colocam nos comentários a opinião ou as dúvidas, e isso ajuda não só a mim, a própria pessoa que tá perguntando, e outras mães também que assistem lá e acaba vendo a questão que ela tinha, ou a dúvida que ela tinha, ela descobre lá que já tá lá, já foi respondido, ou toma uma decisão baseada nas informações que tem lá. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Bye, bye!